Então, vamos lá, pessoal, estamos de volta. E é o seguinte, eu às vezes observo aqui, galera, nos comentários, né? E sempre tentando passar a ideia de que eu virei petista e de que eu irei passar o pano pro Lula em qualquer circunstância, né? Eu vejo o Carfonso falando isso direto, o próprio filho do padrinho, né? A Antônia Pereira também aparece aí de vez em quando. Ela odeia meus vídeos, né? Mas ela tá aí de vez em quando ela aparece pra dar uma zicada, pra meter um hate. Da mesma forma, lá no grupo do canal, o Urso Popular, o Barbosa, né? Que eu até fiz o chip, é o Baburso, que ambos ali estão, né? Uma aliança em prol da sandice. E estão tentando passar essa tese. Eu virei petista, eu tô passando pano pro PT e etc, né? Como se fosse uma coisa inegociável. Inclusive, eu já vou deixar claro aqui para quem de fato veio pro canal por causa da minha meu aceno à candidatura do Lula e até mesmo um aceno às esquerdas do Brasil. Eu fiz isso porque, de fato, essa direita aí, igual eu tava falando com o Knut ontem, eu não quero estar associado a ela, eu quero fazer o possível para me desprender mesmo. Que as pessoas me chamem de comunista, mesmo eu não sendo ainda de fato, mesmo eu não sendo um comunista assim de punho cerrado, mas olha, eu não me ofendo com comunista igual eu me ofenderia se alguém ainda quiser, sabe, trazer à luz esse meu passado negro no bolsonarismo, passado horripilante nessa direita aí. E isso eu não quero estar associado a isso. Mas, voltando sobre o Lula, a forma como eu irei lidar com esse governo, eu já deixei isso claro. Eu já deixei isso bastante claro. Não é inegociável. Eu só deixei bastante claro que eu não irei fazer oposição pela oposição, que é o que a gente vê aí. Pessoas fazendo oposição pela oposição. Como, por exemplo, o Lula falando dessa questão aí do teto de gastos. Talvez é uma coisa que eu discordo. Eu acho que deve sim ter responsabilidade fiscal. Deve sim ter um. Eu não digo o teto, mas a pessoa está ciente que ele não pode fazer farra com dinheiro público, né? Com despesa pública. Mas o Lula foi eleito falando: no meu governo não vai ter teto. E eu votei nele sabendo disso. Então eu vou ficar. Não, não vou. Eu só já deixei bastante claro minha opinião. Falei: olha, eu não sou muito disso aí, mas não vou ficar demonizando o cara por causa disso. Não vou ficar demonizando. É esse que é o ponto, né? Da mesma forma, essa questão aí do jatinho lá, do empresário, você vê ali já um pequeno aceno, né, para velhas práticas. Práticas de político, né, a velha política, né, que é uma relação clientelista quase, né, com os grandes corporativistas aí do mercado, né, e dos bancos, né, um aceno ali assim, uma proximidade, é a política dos amigos do rei, né, o capitalismo de compadrio, né, é uma coisa predominante aqui no Brasil, é uma parada viciada e tal, mas é um negócio que nunca foi muito distante da nossa realidade. Então eu vou ficar assim, enchendo o saco, igual fica essa galera do MBL, fazendo, sabe, oposição pela oposição, cara, isso é tosco. Isso não enriquece, muito pelo contrário, isso dá manutenção no bolsonarismo. Agora, o Lula, gente, presta atenção, precisou do Bolsonaro surgir no rolê para eu entender a grandeza do Lula, né? O Lula, depois de tudo, depois de ser preso, condenado e tudo isso que aconteceu, nada disso mudou a relação dele com o mundo. O mundo vê o Brasil com otimismo agora com a vitória do Lula, porque sabe que o Lula tem uma importância internacional. Ele é bem recebido, ele tem lá aquelas honoris causa, tudo ali de diversas universidades, é sempre conclamado, né? E aí a gente entende que o mundo todo recebe o Lula muito bem. Olha que coisa mesquinha, né? A gente tem um líder político que ele é apreciado pelo mundo. E aí a gente vai e joga tudo isso no lixo só por causa de que ele tem, sei lá, o grupo político dele foi responsável por alguns escândalos de corrupção. Uau, que grande novidade, né? Qual outro, né? Vocês acreditam mesmo que o Bolsonaro nunca teve nada próximo disso?
E eu falo dessa questão de corrupção não relativizando. A gente tem que ser frontalmente contra a corrupção na política, porque é ela que deixa algumas coisas estacionadas. Desvio de verba que poderia ir para o hospital, para uma escola e tal, não sei o quê. Mas, olha, eu acho que transformar isso numa agenda, né, e você só ficar batendo o martelo nisso, só, sabe, macetando em cima disso, isso não leva você a lugar algum. Onde vai ficar as boas ideias na política? Onde vai ficar a resposta às demandas? Né? Como que a gente vai trabalhar isso se não existe por parte do debate público uma preocupação com isso? Criou-se uma histeria em cima do tema corrupção, né? De modo que isso aí parece que está acima de tudo. Não, isso está acima de tudo. Isso é uma coisa que tem que ser combatida. Ponto e fim. Né? Por exemplo, o lance do mensalão, né? O lance do petrolão. A partir do momento em que se desnudou essa forma de ser corrupta, a Polícia Federal agora ela já vai estar mais trançada em relação a isso. Né? Não tem como fazer mensalão de novo. Não vai ter. Lula 3 não vai fazer mensalão. Por quê? Porque já existe por parte das polícias uma forma de você perceber esse cenário hostil. Né? E aí também vai ter aquela coisa, né? Quem vai ser o próximo Roberto Jefferson nessa história toda? Então eles não iriam arriscar, sabendo que, né, nem todos estariam alinhados, né? Então por isso que essa frente ampla aí, ela está tratando de várias coisas, várias formas de você inserir todos os partidos que participaram e tal. Eu não estou conseguindo olhar isso com maus olhos, entendeu? Agora, precisou do Bolsonaro, novamente, precisou do Bolsonaro aparecer para eu perceber que o Lula realmente é um cara muito bem recebido no mundo. É um cara que ele devolve para o Brasil um sentido patriótico, né? Que é muito o contrário disso aí. Com o Bolsonaro no poder, o mundo só passou a ter uma repugnância maior do Brasil e do brasileiro. Na pandemia, então, a gente viu ali inúmeras comissões de outros governos, né, tendo que dar uma dura naquele Ernesto não sei o quê, que foi o chanceler, né, ou até mesmo, né, o Bananinha, dando dura assim, bota a porra da máscara aí, gente, pelo amor de Deus, nós estamos na pandemia, sabe, coisas elementares. Aí, o mundo percebeu que o Brasil estava vivendo um retrocesso político, dando poder para esse grupo político que ele é 100% inepto. Agora, tudo isso que eu estou falando, que o Lula tem uma grandeza, que o Lula tem uma importância, que o Lula tem apreço internacional, isso transforma ele num deus? Não. Muito pelo contrário. Eu considero o Lula ainda um cara que, apesar de todas as vantagens, ele é um cara errante. Eu, sinceramente, na minha análise, quem plantou a sementinha da polarização foi o Lula. Por causa justamente daquele discurso dele na abertura dos Jogos Pan-Americanos, onde ele tentou colocar a culpa em alguém daquela crise, em vez de, né, é lógico que isso não iria levar um entendimento para as pessoas, mas ele devia ter sido sincero. Olha, essa questão da crise, né, ela começou nos Estados Unidos e isso, né, a gente faz parte de uma dinâmica, né, e isso ia refletir aqui. Não, o cara do nada chegou e falou assim, não, essa crise de branco, de olho azul e não sei o que, querendo culpar para não fugir da própria retaliação que surgiria, uma vez que as próprias estruturas da economia fossem abaladas. Todo mundo, né, o normal era a coisa cair em cima do colo do presidente. E aí talvez ele teria uma perda no seu alcance político, no seu capital político. Ele não quis fazer isso. Ele não quis. Ele preferiu buscar um culpado para tentar manter um padrão, para tentar manter uma certa casta de eleitores ali com eles, que iriam comprar essa narrativa, né, o famoso dividir para conquistar. Então o Lula, ele é um cara errante. Ele é um cara que eu não vou passar pano 100%, mas eu já deixei bastante claro. Eu não irei fazer oposição pela oposição. Eu só irei fazer oposição daquilo que eu realmente acho que é errado em suas ações. Que é errado, né, de uma forma
que vai depor muito contra o país, né? Então vamos aguardar, vamos ver o Lula 3, vamos ver o desempenho do Lula 3. É melhor do que ficar já descascando o cara agora. Igual muitos aí já estão fazendo. Você já vê o nível de infantilidade da galera do MBL é justamente por causa disso. Os caras já estão aí descendo o cacete no Lula, sem propósito algum, só para crescer em cima disso, porque sabe que a dinâmica da lacrada ajuda a ganhar engajamento e ajuda a coisa a funcionar em termos de aglutinação eleitoral. Muita gente aí que vai ver o Bolsonaro como um projeto falido, todos eles vão pingar para cima do MBL, você não tem dúvida disso? Né? Agora, se vai crescer mesmo, eu não sei. Né? Porque a gente talvez pode ver aí um bolsonarismo ressurgindo. E aí eu não imagino, assim, eu não quero imaginar, né? Vamos acreditar que não, mas existe a possibilidade de o bolsonarismo ressurgir. Vamos ver, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.